Mas afinal, o que é que causou o incêndio de Pedrógão Grande? Será que foi apenas um acidente? Será que foi fogo posto? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo do Ovasco. E hoje iremos continuar a falar do incêndio de Pedrógão Grande. Quem não viu o episódio 1 foi lançado ontem, sábado às 8h15, e hoje sai o episódio 2 para finalizar. E principalmente hoje vamos aqui debater o que é que o relatório da Comissão Técnica Independente acabou por aferir que aconteceu neste incêndio, também o que é que o possa ter causado e falar de dados que eu acho que são muito importantes para nós entendermos e também termos uma ideia mais clara do que é que aconteceu naquele dia. Para além disso, acho importante também debatermos algumas polémicas que aconteceram, porque realmente foram algumas pessoas acusadas. Tu já vais perceber porquê ao longo do vídeo e o que é que elas fizeram. Muita polémica neste caso, por isso é que eu acho também interessante trazer isto para o episódio 2 e estruturar este caso em 2 episódios. O episódio 1 que dá relevância mais ao que é que aconteceu durante o incêndio e também às pessoas que sofreram e aos seus testemunhos. Achei importante falar disso. E agora no episódio 2 e no episódio 2 falarmos de dados que são relevantes para a população portuguesa entender, a população portuguesa que não estudou muito o caso e que provavelmente pode não se lembrar também. Vamos lá então começar com este vídeo. Espero que vocês estejam bem e vamos lá. Os incêndios de Pedrógão Grande e Góis aconteceram numa zona onde o terreno é cheio de subidas e descidas, com muita floresta seguida sem interrupções. Isto faz com que o fogo se espalhe muito mais depressa. Além disso, grande parte desta região não ardia há mais de 20 anos, o que significa que havia muito mato e restos de vegetação acumulados, combustível perfeito para um grande incêndio. Nos tempos antes da tragédia, o tempo ajudou ainda mais a criar um cenário perigoso. Tivemos um inverno muito seco, seguido de uma primavera também seca e anormalmente quente. Depois veio uma onda de calor prolongada em junho. Esta sequência fez com que toda a vegetação ficasse extremamente seca, praticamente pronta a arder ao minuto do fogo. E isto explica também um pouco porque é que havia as condições perfeitas para que acontecesse este incêndio. Houve também outras questões que nós já vamos falar mais à frente e realmente o que é que causou o incêndio especificamente. No dia 17 de junho o vento começou fraco, mas foi ganhando força ao longo do dia. Por volta das 16 aconteceu algo decisivo. O vento mudou de direção de forma muito brusca e ficou muito mais forte. Isto para vocês que não se lembram, o incêndio começou no início da tarde e isto que eles estão a falar às 6 da tarde já é quando o incêndio está bastante forte, e esta mudança de ventos justifica também o porquê deste incêndio ter se tornado monstruoso. Tudo indica que esta mudança foi causada por uma trovoada que se aproximava, quando o vento virou de repente e empurrou o fogo numa nova direção a grande velocidade, criando uma situação impossível de prever. No dia seguinte, 18 de junho, no segundo dia do incêndio, as condições ainda pioraram, com vento muito mais intenso e também ainda mais quente e seco. Tudo isto fez com que o incêndio se tornasse um dos mais violentos e rápidos alguma vez registados em Portugal. Os incêndios de Pedrógão Grande e Góis foram mortíferos. Foram mortíferos pela sua dimensão e pela forma como se comportaram. O de Pedrógão queimou quase 29 mil hectares, o de Góis mais 17 mil, sendo respectivamente o segundo e o 8º maiores de sempre em Portugal. As causas foram diferentes e vão ser faladas daqui a um instante. O incêndio de Pedrógão Grande foi provavelmente o que libertou mais energia em menos tempo na história do país. Chegou a queimar 4.459 hectares numa só hora, algo quase inimaginável. O fogo criou fenómenos extremos como redemoinhos de chamas e projeções de brasas que saltavam grandes distâncias, iniciando novos focos. Ao expandir-se tão rapidamente, o fogo reforçou as condições atmosféricas acima dele, fazendo a coluna de fumo subir até formar um pirocúmulo nimbo, que é ao fim e ao cabo um fenómeno meteorológico originado em contexto de instabilidade atmosférica, quando uma nuvem densa de grande desenvolvimento vertical e com topo largo se gera na sequência do aquecimento atmosférico provocado por um grande incêndio. Também pode acontecer com atividade vulcânica, provocando ventos fortes, trovada. Isto obviamente foi formado neste caso por um grande incêndio. O relatório explica que antes do incêndio de Pedrógão Grande, o sistema de proteção contra incêndios não estava pronto para enfrentar as condições perigosas que se estavam a formar. Algo interessante aqui é que no dia anterior, no dia 16 de junho, já existia um aviso oficial de perigo elevado de incêndio para todo o país. E as condições mais adversas para que algo mau fosse acontecer foi que, por exemplo, os postos de vigia, que são torres usadas para detectar fumo rapidamente, ainda não estavam a funcionar. Por exemplo, não havia vigilância móvel, ou seja, patrulhas armadas no terreno. Não existia um pré-posicionamento de meios de combate em locais estratégicos, algo que é essencial em situações de risco extremo, e apenas os chapadores florestais estavam no terreno, mas eram poucos para
cobrir grandes áreas. Com este cenário, o incêndio que surgisse naquele dia teria tudo para crescer rapidamente. E mais uma vez, porquê? O terreno estava muito seco, o clima era extremo, uma época de muito calor, e os meios de proteção civil não estavam totalmente preparados. O relatório explica que houve vários fatores decisivos que contribuíram diretamente para a tragédia de Pedrógão Grande. Se vocês não viram a parte 1, para vos relembrar, o alerta chegou ao Comando Distrital de Leiria às 2h43. Os bombeiros atuaram seguindo as regras normais, enviaram equipas em triangulação, ou seja, veículos de 3 corporações diferentes, de Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos e de Pedrógão Grande. E então avançaram para o local. Também foi mobilizado o helicóptero H-31 com uma equipa especial transportada da Força Aérea de Bombeiros. No entanto, havia um dado muito importante. As freguesias de Pedrógão Grande estavam classificadas como freguesias prioritárias, o que significa que eram zonas de altíssimo risco de incêndio florestal. Esta informação deveria ter levado as autoridades da Proteção Civil a reforçar imediatamente o ataque inicial, sobretudo enviando um segundo helicóptero que estava relativamente perto da zona do incêndio, e isto eu por acaso falei na primeira parte. Apesar de todas estas circunstâncias, não foram enviados. Um deles estava a 41,9 km, um desses helicópteros, uma distância que ultrapassa por pouco o limite máximo definido nas normas, 40 km, ou seja, por uma diferença mínima, o helicóptero não foi utilizado. O relatório considera que este critério foi aplicado com excesso de rigor, quando as condições exigiam flexibilidade e reforço imediato. E referi aqui que eu não estou a dizer que concordo ou discordo com o relatório. Isto é um vídeo nada emocional, é um vídeo apenas direto ao assunto para explicar o que aconteceu e as condições que também estavam presentes na altura. Cerca de 1 hora depois, surge um segundo incêndio em Moinhos Fundeiros e os meios aéreos já no terreno foram desviados também para esse fogo. O relatório conclui de forma clara que houve subavaliação do risco, isto é, as autoridades não reconheceram a gravidade da situação e houve excesso de zelo na forma como aplicaram as regras, em vez de adotarem uma postura mais preventiva e reforçada, sabendo que a região estava em risco extremo. No incêndio de Pedrógão Grande, o combate deveria ter passado para ataque ampliado. Assim ficou claro que não seria possível apagar o fogo nos primeiros 90 minutos. Isso implicava mudar a estratégia e reforçar rapidamente os meios, sobretudo com apoio aéreo. No entanto, entre as 4 e as 6, precisamente numa fase crítica, não houve qualquer intervenção de meios aéreos, o que deixou o incêndio a crescer sem controle. Durante este período, o fogo já apresentava um comportamento extremamente agressivo, com projeções de brasas que geravam novos focos a longas distâncias, tornando impossível dominar a frente principal e quase impossível conter o flanco direito. Entre as 6 e as 9 a situação agravou-se de forma brutal. O fogo expandiu-se rapidamente, consumindo cerca de 8.000 hectares em apenas 3 horas, sendo que 60% da área ardeu entre as 8 e as 9. As mudanças bruscas do vento colocaram os bombeiros numa posição muito difícil atrás da linha de fogo, sem possibilidade de agir eficazmente. A circulação no terreno tornou-se quase impossível para bombeiros e civis. Os meios adicionais foram mobilizados, mas chegaram já durante a noite, quando o incêndio tinha ultrapassado os 10.000 hectares ardidos, tornando o combate ainda mais complicado. A região, composta por muitas pequenas aldeias e núcleos populacionais dispersos, tinha nesse sábado um número elevado de pessoas, residentes e visitantes com casas na zona. Esta grande concentração de pessoas no terreno, somada à rapidez e violência do incêndio, aumentou significativamente o risco e dificultou qualquer tentativa de evacuação organizada. E então chegamos realmente ao que poderá ter acontecido segundo este relatório. Segundo o relatório da Comissão Técnica Independente, corroborada pela Polícia Judiciária e pela GNR, o incêndio começou devido a um raio que atingiu uma linha de média tensão, ou seja, a descarga elétrica entrou na linha, danificou os cabos e transmitiu a energia para um carvalho que estava imediatamente debaixo dos pontos de impacto. Esse carvalho ficou totalmente carbonizado, funcionando como primeiro combustível a ser inflamado. A GNR, dia 26 de julho, refere: o fogo começou na linha elétrica por contacto ou descarga num troço onde não existia faixa de proteção e a vegetação estava muito próxima da linha. A Polícia Judiciária concluiu que foi um incêndio de causa acidental provocado por um raio que atingiu a linha de média tensão, provocando danos em 3 pontos da linha. Engenheiros da EDP confirmaram: os danos dos cabos são compatíveis com impactos de descarga elétrica. Outra questão também foi que houve perturbações elétricas registadas na zona, perturbações no funcionamento de eletrodomésticos por volta das 2h30, uma falha de energia também às 2h40 registada pela EDP, obviamente não necessariamente associada à descarga que deu origem à ignição. A árvore na vertical da linha ficou
totalmente queimada. O carvalho debaixo dos cabos estava carbonizado. Tinha marcas típicas de descarga elétrica. Não eram cicatrizes antigas, ou seja, não eram do fogo que aconteceu em 1991. No entanto, existe aqui um contrassenso. A causa do incêndio apontada pelas autoridades entra em conflito com os registros do IPMA. E o que é o IPMA? É o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. E o IPMA não detectou raios no local e hora exatos da ignição. No entanto, o próprio IPMA admite que havia uma probabilidade baixa, mas não nula, de descargas nuvem-sol na zona. Houve trovoadas com raios mais a leste depois das duas, especialmente em Oleiros, confirmadas por vigias e pelo IPMA. Além disso, outros dados registaram uma descarga elétrica positiva na região às 2h45, o que mostra que nem todas as descargas ficaram registadas pelo sistema do IPMA. Este relatório lembra que o IPMA também não detectou o raio que causou o incêndio de Góis, nem outras descargas ocorridas mais tarde no incêndio de Pedrógão, mostrando limitações no sistema de detecção. Este relatório dedica menos tempo a explicar o que é que aconteceu no incêndio de Góis. E isto também porque, apesar de ter sido grande, não teve as mesmas consequências drásticas que o de Pedrógão Grande teve. Ainda assim, ocorreu ao mesmo tempo, começando também no dia 17 de junho. O alerta foi dado às 2h52 e a causa de ignição foi um raio que atingiu um vale perto de Fonte Limpa, a cerca de 4 km de Álvares. No âmbito desta comissão, procedeu-se a uma análise exploratória das condições e particularidades de todas as vítimas humanas que faleceram devido a este incêndio, tendo por base o cruzamento de informação obtida através do levantamento no terreno e relatos in loco, audiências também, e dados fornecidos pela diretoria do Centro da Polícia Judiciária em Coimbra e pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria. Eu disse que iria falar também das causas das mortes, das mais de 60 vítimas, e que acabaram por ser apuradas nas conclusões dos relatórios das autópsias, e enquadram-se em 5 tipologias: carbonizações, houve 23 casos, queimaduras de vários graus, 21 casos, inalação de gases, 13 casos, e asfixia por inalação de monóxido de carbono, 8 casos. Para além disso, também houve lesões traumáticas por queimaduras com carbonização, e esse foi um caso. Nota também que a mesma vítima pode apresentar mais do que uma causa. E agora falar de uma coisa que nunca é bom falar, mas acho importante, que é o que é que se poderia ter feito para evitar esta tragédia, ou pelo menos amenizar um pouco mais a situação. A Comissão admite que poderiam ter sido tomadas medidas nas primeiras horas do combate ao fogo para evitar consequências mais graves. Um alerta precoce poderia ter evitado a maioria das 64 mortes registadas no incêndio. No item intitulado "O que poderia ter sido diferente", lê-se que esta ausência de alerta precoce, por não ter sido feita a leitura do incêndio às 6 e mesmo antes, não permitiu impedir a maioria das fatalidades. E existiram falhas no comando do combate ao fogo e faltaram medidas que poderiam ter moderado os seus efeitos. As medidas que deveriam ter sido tomadas da responsabilidade do comando e imediatamente a seguir ao início do incêndio poderiam ter moderado os efeitos. O presidente da Comissão Técnica excluiu qualquer responsabilidade da GNR em direcionar carros para a Estrada Nacional 236. As opções táticas e estratégicas tomadas durante o combate ao incêndio de Pedrógão Grande contribuíram para as consequências catastróficas do fogo. O incêndio de Pedrógão Grande demonstra que os sistemas de combate não estão preparados para enfrentar as alterações climáticas. A presença excessiva de autoridades e da comunicação social junto do posto de comando operacional perturbou o combate ao incêndio a par de alguma menor experiência no comando. O principal problema da gestão de combustível nas áreas devastadas em junho pelo incêndio de Pedrógão Grande foi o incumprimento da legislação para as faixas da rede secundária. E quanto à grande polémica do Ciresp, que tu provavelmente já ouviste falar, o mesmo está baseado em tecnologia ultrapassada e obsoleta, tendo sido notória a falha deste sistema de comunicações e das redes móveis. Obviamente relembro que isto é tudo que o relatório da Comissão Técnica Independente acaba por concluir. Mais de metade das mortes no incêndio começou dia 17 de junho em Pedrógão Grande, ocorreu num espaço de tempo de cerca de 15 minutos. A ideia de que a maior parte dos incêndios florestais tem origem criminosa é um mito profusamente difundido pela comunicação social e inadvertidamente aproveitado por alguns políticos, o que contribui para uma desresponsabilização da sociedade. O Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios assenta em grande parte no saber empírico, levando a que muitas das decisões tomadas no terreno tenham por base percepções normalmente questionáveis, necessitando de conhecimento técnico. E por mais que haja aqui coisas que eu acho que são muito duras de ouvir e de se dizer, e posso concordar ou discordar com algumas, eu relembro que eu estou a ler um relatório que estudou o caso, não estou a querer aqui atirar nada para cima de ninguém. Estou a ler um relatório, posso concordar, posso discordar. Como sabem, minha opinião não vale nada, mas é dada no final. O que também poderia ter evitado este acidente era a criação de uma agência para a gestão integrada dos fogos rurais, constituída por unidades que atuem até ao nível regional distrital.
Também, uma Escola Nacional de Bombeiros, financiada por dinheiros públicos, deveria ser transformada numa escola profissional e integrada no sistema educativo nacional. Portugal gastou cerca de 6.585 milhões de euros nos últimos 16 anos em incêndios, mas só 410 milhões de euros foram investidos na prevenção. Desde 2000 morreram em incêndios florestais 165 pessoas, sendo 2007 em torno das 65 vítimas mortais de pedrógão, o mais mortífero desde que há registro. E agora a grande pergunta, e vem fora do relatório, não é? Terminamos agora a leitura do relatório. Será que isto pode ter tido mão criminosa? Vocês sabem que neste canal eu não vou falar de coisas que não sei, de teorias de conspiração há lugar, mas há lugar quando eu digo desde o início do vídeo que isto é uma teoria de conspiração. Não é este caso é tudo muito concreto, informação credenciada, de relatórios, de fontes fidedignas, e o que nós podemos falar de que se foi realmente mão criminosa ou não e houve outros interesses por trás disso, isso eu diria que é para outro vídeo, e não digo especificamente de Pedrógão Grande, mas todos os incêndios que acabam por acontecer todos os anos. O relatório, lembram-se que disse que isto acaba por ser difundido, esta questão da mão criminosa, com outros interesses. Eu não concordo a 100%, mas também é um facto. Não quer dizer que todos os incêndios sejam causados por mão criminosa, mas realmente isto foi falado na altura. E após o incêndio de Pedrógão Grande, Jaime Marta Soares, que era então presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, afirmou publicamente suspeitar de mão criminosa. Essas declarações motivaram a Polícia Judiciária a convocá-lo para prestar esclarecimentos e apresentar eventuais provas que sustentassem essa suspeita. Mas tu agora perguntas, mas quem é que foi o julgamento e porquê? Não houve nenhum julgamento que realmente culpasse alguém ter tido mão criminosa no incêndio, mas de facto o que aconteceu depois. Nomeadamente foram identificadas numa fase de investigação várias falhas graves na prevenção, na gestão das faixas de combustíveis e na resposta ao incêndio, e o Ministério Público decidiu então levar o caso a tribunal para apurar responsabilidades criminais. O julgamento arrancou dia 24 de maio de 2021 no Tribunal Judicial de Leiria, presidido pela juíza Maria Clara Santos, e o Ministério Público e depois o juiz de instrução criminal concluíram que vários responsáveis falharam na obrigação de manter as faixas de gestão de combustível limpas, ou seja, não foram feitos os trabalhos básicos e obrigatórios de limpeza de vegetação que servem para evitar um incêndio se torne descontrolado. Segundo a acusação, esta omissão ocorreu junto da linha de média tensão Lausanne-Pedrógão, onde aconteceram duas descargas elétricas que deram origem aos incêndios, e também ao longo das estradas onde as faixas de combustível deveriam ter sido mantidas limpas para proteger as vias e permitir evacuações seguras. Por isso, o MP considerou que estas entidades tinham responsabilidades diretas nas condições que permitiam que o fogo se propagasse de forma tão violenta. O Ministério Público também responsabilizou o comandante dos Bombeiros Voluntários de Pedrógão Grande, dizendo que ele falhou nos deveres legais durante as operações de socorro. Segundo a acusação, todos os arguidos, incluindo autarcas e funcionários da EDP Distribuição, a Ascendi e a responsável de gabinete técnico florestal, não cumpriram deveres básicos de cuidado, criando riscos proibidos e aumentando perigos que já existiam, o que poderia ter contribuído para mortes e feridos. Contudo, no final do julgamento, o Tribunal Judicial de Leiria absolveu todos os 11 arguidos. E eu aposto que tu provavelmente não sabias que isto tinha acontecido. Obviamente que isto não tem nada a ver com o facto de ter sido fogo posto, obviamente que vocês já perceberam isso, mas tudo o que aconteceu depois e até a própria prevenção. No final do julgamento, a juíza Maria Clara Santos afirmou que não ficou provado que as mortes e ferimentos tivessem sido causados por ação ou omissão pelas condutas dos arguidos. Assim, a acusação foi considerada totalmente improcedente. O tribunal reconheceu que na altura dos incêndios, Pedrógão Grande era um concelho com 72% do território coberto por floresta contínua e muito densa, composta sobretudo por pinheiro bravo, eucalipto e acácias, espécies altamente inflamáveis e com grande quantidade de material combustível. O acórdão também considerou provado que a enorme carga de combustível e o encontro de frentes de fogo provocaram fenómenos extremos como colunas convectivas, ventos violentos, projeções de brasas a grandes distâncias e até tornados de fogo, o que ajudou a explicar a violência e a rapidez com que o incêndio acabou por se propagar. Quanto aos pedidos de indemnização apresentados pelas vítimas e famílias, o tribunal rejeitou todos, absolveu os arguidos dessas responsabilidades e ainda decidiu que cada assistente teria de pagar custos de justiça correspondentes a 5 unidades de conta. Na realidade, ainda nos falta falar de duas polémicas no vídeo. E a primeira é sobre o Ciresp. E a segunda é saber quem foi condenado no meio desta polémica toda do incêndio de Pedrógão Grande. Primeiramente vamos falar do Ciresp. E para tu entenderes o que é o Ciresp? O Ciresp é o Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal. Ou seja, é uma rede de comunicação dedicada exclusivamente à emergência. Garante teoricamente comunicações de voz seguras e estáveis, cobertura nacional, e tem uma prioridade obviamente para as forças de emergência. Mas vocês sabem que neste caso houve uma polémica gigantesca em torno da Ciresp. Num relatório remetido ao governo, e isto não tem já nada a ver com o relatório que falámos anteriormente, é outro relatório,
Os responsáveis pelo Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal, ou seja, a Ciresp, afiançavam que não houve interrupção do funcionamento da rede, nem houve nenhuma estação base que tenha ficado fora de serviço em consequência do incêndio de Pedrógão Grande. Mas o comandante dos bombeiros voluntários daquele concelho do distrito de Leiria contraria esta versão. No que é secundado por homólogos regionais, houve falhas. No mesmo sentido, pronunciou-se o comandante dos bombeiros de Figueiró dos Vinhos, Paulo Nogueira, lembrando que houve alertas para a falta de cobertura de rede em algumas zonas do concelho desde a implementação do Ciresp. E para quem esteve atento ao vídeo já sabe que eu meio que falei disto. E na verdade houve realmente falhas no Ciresp. Foi algo que foi falado anteriormente no vídeo e no relatório está explanado que de facto foi um problema gigantesco. E agora quanto à outra polémica, e é realmente quem foi condenado no processo de reconstrução de casas de Pedrógão Grande. E sim, eu quase que vos apanhei, não é? Mas realmente não foi ninguém acusado e responsabilizado pelo incêndio de Pedrógão Grande, como eu disse anteriormente no relatório, e a hipótese mais aceite é que realmente foi por ignição. Mas por outro lado houve um processo. Este processo era referente à reconstrução das casas financiadas por donativos e fundos públicos depois do incêndio. Este julgamento ocorreu no Tribunal de Leiria e concluiu-se a dia 31 de janeiro de 2022. Os responsáveis, Valdemar Alves, era o ex-presidente da Câmara de Pedrógão Grande. Foi condenado a 7 anos de prisão efetiva. Ele estaria a ser condenado por 13 crimes de prevaricação e 13 crimes de burla qualificada. O outro responsável, Bruno Gomes, ex-vereador da Câmara de Pedrógão Grande, foi condenado a 6 anos de prisão efetiva. Estava a ser condenado por 11 crimes de prevaricação e 13 crimes de burla qualificada. E também, para além deles, outros 26 arguidos também foram julgados neste processo. Apenas 12 dos 26 foram condenados, mas foi com penas suspensas. Em fevereiro de 2024, a relação de Coimbra reviu o caso e decidiu reduzir as penas dos ex-autarcas. Valdemar Alves teve uma pena reduzida para 5 anos, mas suspensa. Bruno Gomes, pena reduzida para 4 anos e também suspensa por 5 anos. Ou seja, ninguém vai cumprir prisão. Ambos ficaram condenados por um crime de prevaricação e um crime de burla qualificada. O Supremo Tribunal de Justiça também analisou o caso e decidiu reduzir o valor das indenizações. Assim, Valdemar Alves, Bruno Gomes e uma terceira arguida terão de pagar 131.000 euros em conjunto ao UMP e à FCG pelos danos patrimoniais causados de forma solidária. É claro que tudo isto causa muita polémica, por isso estar a falar sobre ele no episódio 1 que foi muito duro em termos emocionais, porque falar do que aconteceu, das pessoas que morreram, o que elas sofreram, e neste é a polémica toda envolvida. Todas as pessoas que foram condenadas. Para além disso, também não houve condenações por responsabilidades na tragédia, mas houve condenações por má gestão do dinheiro para ajudar as vítimas. Isto gerou, obviamente, uma revolta pública gigantesca. Temos então aqui o final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Fora isso, espero que vocês estejam bem. Um grande abraço e até à próxima. Ó Vasco!